neste trecho de Lamentações 3, de 25 a 40, é um texto que está no momento mais dramático da história de Israel. O povo ficou no cerco de Jerusalém por mais de um ano, grande parte já tinha ido para o cativeiro, e eles passaram fome, miséria, muita morte, criança morrendo de fome, adulto morrendo de fome. Era situação extrema. E Jeremias lança diante do Senhor o seu lamento. E neste trecho fala de injustiça, né? Do homem subvertendo os direitos do outro. Não veria o Senhor? O Senhor está vendo todas as coisas. Nosso Deus é soberano. Nós tivemos um ano difícil, 2020. Um ano fora da curva, um ano atípico, uma pandemia que se espalhou, atingiu a maior parte das nações do mundo. Eu estive vendo em torno de 83, 84 milhões de pessoas no mundo foram infectadas. Mais de 1.800.000 mortes pelo coronavírus. Então, é uma situação séria que abalou todas as pessoas, mudou a rotina do mundo inteiro, aeroportos fechados, fronteiras fechadas. Agora foi se modificando, foram fazendo adaptações. Tem o risco aí de uma segunda onda, de uma cepa, né? Que é um pouco mais virulenta, um desdobramento, uma mutação do vírus, ele se tornou, a transmissão é mais fácil. A patogenicidade é a mesma. O que é patogenicidade? O poder de produzir doença é o mesmo, mas ele espalha com mais facilidade. E parece que é essa nova cepa e essa mutação que aconteceu lá na Inglaterra. Então, aí com essas 83, 84 milhões de pessoas infectadas já no mundo inteiro, 1.800.000 pessoas já morreram. A gente lamenta essas mortes. A gente lamenta o luto dessas famílias que, numa hora tão difícil, não puderam enterrar seus mortos, despedir, às vezes, né, dentro de saco, e, às vezes, não puderam fazer um enterro digno, não puderam convidar as pessoas. Então, vidas interrompidas precocemente, né? Muita gente perdeu o emprego nesse meio tempo, muita gente passou fome, situação muito grave. Porque eu, na minha vida toda, não vi uma coisa assim tão séria, né? Mas a gente precisa entender que a vida ela é marcada por isso, né? No começo do século XX, as pessoas morriam, uma média de vida era de 47 anos. Né? Houve, ao longo do século XX, uma melhora na qualidade de vida muito grande, uma redução na pobreza, na fome no mundo inteiro, no mundo inteiro houve. Ainda tem muita gente que passa fome, ainda tem muita gente numa situação de miséria, mas eu estou comparando com o século retrasado, o século XIX. Só para dar um exemplo para você entender, a gripe espanhola foi em 1818. Começou no começo de 1918, e foi até 1920, durou 2 anos e pouco. Essa gripe atingiu 500 milhões de pessoas no mundo inteiro.
E isso, à época, representava 1/4 da população. A população mundial era de 2 bilhões. Atingiu 500 milhões de pessoas. E essa gripe matou 50 milhões de pessoas no mundo inteiro. Só para a gente ter uma noção. Se o corona atingisse 1/4 da população, seriam 2 bilhões de pessoas. O corona atingiu até agora 80 e poucos milhões de pessoas. Se a proporção de morte que teve na gripe espanhola fosse hoje, né, 10% da população teria morrido, 800 milhões de pessoas. Então, só para a gente ter uma noção do que o mundo já foi, que o mundo já viveu, né? É problema, é sofrimento, é grave. Mas Deus é soberano. Um texto, né? Esse texto mesmo de Jeremias, de Lamentações, ele fala, né, que Deus sabe todas as coisas, que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele é quem faz que as coisas aconteçam, quem permite que as coisas aconteçam. Deus não provoca, não promove diretamente o mal, mas Ele permite que o mal entre, né? Então, nesse texto, em Jeremias 3,37, Lamentações, diz: quem é aquele que diz e assim acontece quando o Senhor o não manda? Porventura da boca do Altíssimo não sai o mal e o bem? Então, a gente precisa ter uma perspectiva de que na soberania de Deus, mesmo quando o mal, o poder das trevas, as maldades dos homens, as injustiças dos homens operam na Terra, operam na sua vida, ou na família, ou no coletivo, a soberania de Deus não foi ultrapassada, usurpada. Ele permitiu. Diz um texto assim, em Amós 3,6: tocar-se-á a buzina na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade e o Senhor não o terá feito? A gente sabe que Deus é bom, que a sua benignidade dura para sempre. A gente sabe que Deus é bom o tempo todo. Mas esse trecho aqui está falando que, na soberania de Deus, Ele permite o mal acontecer na vida das pessoas. Foi um ano de muita luta, de muito sofrimento, de deserto, um ano de perdas, de lamentação, um ano de medo, um ano de apreensão, um ano de ansiedade. Você ficou inseguro, todos ficaram inseguros. Mas eu, por exemplo, eu acompanho a leitura bíblica num aplicativo que se chama YouVersion. Esse aplicativo, ele tinha 350 milhões de downloads, né? 350 milhões de pessoas no mundo tinham esse aplicativo. E como é online, eles conseguem fazer as estatísticas. E ao longo desse ano de 2020, entraram nesse aplicativo, ou baixaram ele, passaram a ler a Bíblia nele, mais 52 milhões de pessoas. A Bíblia, que na Europa tinha sido o fundamento, né, da maturação da civilização ocidental, a base da ética ocidental, o cristianismo foi a base. Agora a Europa é uma Europa pós-cristã, em que as igrejas viraram museus, centro de artes, qualquer coisa menos igreja. As igrejas grandes na Europa têm 50 membros.
Então, é a Europa pós-moderna. Essa Europa pós-moderna, na pandemia, aumentou vertiginosamente a compra de Bíblias. Inclusive, esses 52 milhões de aplicativos que foram baixados do YouVersion para ler a Bíblia, uma parte foi na Europa. Então, Deus, ele está fazendo coisas que a gente não entende. Pessoas passaram a buscar e a ler, buscar a Deus e a ler a Bíblia todos os dias. Pessoas passaram a se dedicar, a aprofundar o relacionamento com Deus todos os dias. Milhões e milhões de pessoas orando. No começo da pandemia, eu estava assistindo a pregação de um pastor no YouTube, e ele contando, ele estava fazendo, não era uma pregação, ele estava fazendo uma entrevista com um jornalista. E o jornalista perguntou para ele, e aí? Ele disse, não, o povo de Deus está orando. Esta semana eu participei de uma reunião de pastores online, pastores do mundo inteiro, e havia 1 milhão de pastores orando, homens e mulheres de Deus orando por essa situação da pandemia. Olha, eu orei nesse ano mais do que qualquer período da minha vida cristã. Eu orei muito, muito. Acho que você tem orado também. Então, veja, você pode não estar tão animado, tão encorajado no meio dessa luta, dessa pandemia. É possível que você não esteja. Pode ser que você tenha ficado com medo, pode ser que você tenha ficado abatido com tudo isso. Mas o que ocorre? Deus está fazendo coisas. Nos anos mais difíceis, nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus faz brilhar a luz dele. Ele socorre a gente, ele entra com força, ele entra com auxílio. E a gente vai continuar celebrando Deus, a presença de Deus em 2021, mesmo que as coisas sejam difíceis. Jesus não prometeu o céu na terra. Ele prometeu que na terra nós teríamos aflições, que no mundo a gente teria aflição, mas que nós venceríamos o mundo na força dele. Ele prometeu isso. Que ele estaria conosco no meio das aflições. Então, preste atenção. O que Deus fez na sua vida neste ano passado? Deus ele é diferente, ele age de uma maneira diferente do que a mídia. Por exemplo, Deus ele não faz uma publicidade, né? Provérbios 25:2 diz assim, a glória de Deus... Deixa eu projetar aqui para você. A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. E ainda, veja esse texto aqui de Isaías, porque o Senhor se levantará como no monte de Perazim e se irará como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Isaías 28:21. A obra de Deus ela é uma obra estranha, que nem sempre você compreende essa obra, nem sempre você consegue entender o que Deus está fazendo.
Primeiro, ele encobre a obra dele, ele não publica. E ele vai fazendo coisas profundas, tremendas, de maneira encoberta. Esta obra que Deus fez neste ano, no coração dos crentes, ela não apareceu na mídia. Mas esse povo desse aplicativo YouVersion, eles viram o aumento. Eles viram, por exemplo, eles lançaram um aplicativo para a Bíblia, a leitura da Bíblia nas crianças. Eles viram se baixado quase 30 milhões de aplicativos. Pensa, 30 milhões de crianças passaram a ler a Bíblia regularmente, que não estavam lendo antes. Então, essa obra de Deus, ela é estranha, ela é fora do eixo, ela é fora da caixinha. E não pensem que Deus esteja, vamos dizer, passivo diante desse problema. Não. Ele é soberano. Ele está acima de tudo e de todos, agindo, operando gloriosamente. No norte do Chile, no norte do Chile existe um deserto. Esse deserto ele fica entre o mar e a Cordilheira dos Andes. E ele é considerado o lugar mais seco, mais árido do mundo. Chama o deserto de Atacama. E esse deserto, a temperatura varia de 0 grau, 1 grau, 2 graus, até 30, 38, 40 graus. Ele, por exemplo, é um lugar mais seco do que o deserto do Saara. Mais seco do que o deserto do Saara. Desculpa aí. Essas tecnologias dão um pouquinho de trabalho. Está saindo um pouco ali do YouTube. Então, falando do Atacama, mais seco do que o deserto do Saara. Você vê que o deserto do Saara é considerado um dos lugares mais secos do mundo. Mas mesmo no deserto do Saara chove. Também lá no Atacama chove. A cada 10 ou 15 anos chove no Atacama. E quando chove, acontece um fenômeno muito interessante, que o deserto seco, sequíssimo, ele floresce. Aqui é uma foto, por exemplo, do deserto do Atacama. Né? Mostra como ele é árido. Ao fundo tem as montanhas. Aqui é uma outra foto mais do alto. Lá embaixo você vê que é tudo... Isso daqui é sal. A terra é árida e salgada. Olha essa aqui, por exemplo. Uma estrada, sal para todo lado e as montanhas ao fundo. Lá, bem mais ao fundo, é a Cordilheira dos Andes. Aqui uma água, deve ser uma água super salgada e o deserto completamente árido. É um lugar muito bonito, dizem, né? Tem gente que vai fazer turismo lá nesse deserto. Aqui já é uma montagem de um mesmo lugar no feijão com arroz de cada ano e quando houve a floração. Esse rosa aqui, esse roxinho aqui, são as flores que nascem. Nascem dezenas, centenas, milhares de flores no deserto, quando chove a cada 10 ou 15 anos. O deserto ele fica completamente florido. Olha que lindeza. Imagina que essas flores, a semente dessas flores, estava lá no deserto. Olha esse roxo, assim, fúcsia. Montanha, aridez,
floração. Olha que lindo. Essa daqui, flores brancas, roxas, flores amarelas. Então, por meio disso, desse fenômeno, dessa floração, depois de 10 anos, a semente dormindo na terra, Deus ensina a gente, Deus fala para a gente, Deus fala para você, olha, mesmo quando as coisas estão difíceis e áridas, as perspectivas não são boas, é aí que eu falo no seu coração, é aí que eu opero na sua vida, é aí que eu entalho em você o caráter de Cristo. Então, não é fácil para nós passar por problemas, não é fácil para nós viver situações de tribulação, de perda, de aperto, de preocupação, de medo. Não é fácil. Mas quando, nessas circunstâncias, você, em vez de murmurar, em vez de se rebelar, de se revoltar, em vez de se vitimizar, porque essas são tentações comuns. Na hora difícil, a gente fica com peninha da gente. Ou a gente começa a reclamar, reclamar, reclamar. Na hora difícil, a gente passa a tentação de se revoltar contra Deus, de se rebelar contra o Senhor. Mas se você segura a sua onda e pensa, Deus é bom, e é mesmo, e Ele é bom o tempo todo, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário, mesmo quando o mal vem soprar no seu ouvido, olha aí o que Deus deixou você passar. Olha aí o que está acontecendo com você. Mesmo nessa hora, a bondade, a benignidade do Senhor dura para sempre. Jeremias escreveu esse poema de lamentações, esse lamento dramático, na situação extrema. E ele continuou crendo. E ele, no meio desse capítulo 3, ele disse, eu quero trazer à minha lembrança, à minha memória, aquilo que me traz, que me dá esperança. Então, a nossa fé é no Senhor que fez o céu e a terra. A nossa fé é em Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. A nossa fé está em que o Espírito Santo, que habita em nós, nos conforta. A nossa fé está na palavra de Deus, na Bíblia, nas promessas do Senhor. E a Bíblia diz que os céus e a terra passarão. O brilho das estrelas pode se apagar. Existem estrelas que extinguem a sua luz, elas se apagam. Mas a palavra de Deus não vai passar. Então, nós andamos por fé e não por vista. Imagine que você tem duas perspectivas. A perspectiva da fé, que é a perspectiva do reino, é a perspectiva espiritual, ligada ao Senhor, à sua palavra, e a perspectiva terrena, tridimensional, tempo e espaço, a perspectiva humana. Quando você olha para baixo, quando você olha à sua volta, as coisas não estão lá, essas maravilhas. E você não deve negar isso. Você não deve fingir, tá tudo bem, vou dar uma de alegre. Não. Sinta. Se preocupe, se importe, lamente, mas nessa perspectiva do reino é que está a fonte da sua força, a fonte do seu conforto. O Espírito de Deus dentro de você lhe traz conforto diante das adversidades. Então, nós vivemos num tempo em que as coisas estavam completamente fora de eixo. Em 2019,
qual foi a sua velocidade? Em 2019, como é que estava a sua cabeça? Como estava a sua vida de oração? Como estava a sua leitura da palavra? 2020 foi um ano de desacelera total. Para tudo. Pausa. Pensa. Reflete. Então, você acha que Deus não está agindo no meio disso tudo? Ele está agindo poderosamente. Só que essa obra que ele está fazendo é no subterrâneo do coração humano. Então, nós vivíamos acelerados, poluídos por excesso de informação. E se bobear, você ainda no meio da pandemia está acelerado. Acelerado com o medo, acelerado com a preocupação, acelerado com a informação, e fica cavando coisa, mais cavando coisa, e mais na TV, na internet, tudo de ruim, tudo negativo, só notícia horrorosa. Então você superativa esse seu olhar para a Terra e você fechou o foco do mundo espiritual, do reino. O que você tem que fazer? Não é fechar os olhos aqui, mas ser mais seletivo aqui. Não é negar os problemas, né, nessa dimensão humana, mas ser mais seletivo. Porque se a sua comida é só essa coisa aqui, largou a palavra de Deus, largou a oração, a comunhão, a perspectiva do reino, não está mais ouvindo o Senhor, você vai ficar somente apavorado, você vai ficar somente ansioso, sobrecarregado, com medo. E eu já trouxe uma pregação falando que as coisas vão piorar. Nessa perspectiva humana, várias coisas vão piorar e várias vão melhorar. Creio eu que na parte de economia, que está horroroso no mundo inteiro, vai melhorar. Em termos de grana, dinheiro, emprego, vai melhorar. O que vai piorar é a iniquidade, é o pecado, é a coisa de controlar você, de querer mandar na sua vida, mandar no seu pensamento, na sua casa, entra, não entra, bota isso, bota máscara. Isso tudo vai piorar, e muito. Agora, se você tem o seu periscópio espiritual, a sua conexão com Deus, e você entende o que o Senhor está fazendo, você vai ver que nessa dimensão do reino, as coisas vão melhorar, estão melhorando. Quando que 1 milhão de pastores iria se reunir num dado momento para orar pelo mundo? A tecnologia já existia, mas eu nunca ouvi falar de 1 milhão de pastores orando juntos, mesmo com essa internet toda que está aí. Mas, diante da pandemia, se reuniram e oraram. Oraram. E você, se você está com o seu periscópio espiritual ativado, a sua conexão, porque não é só ver coisas do reino, é ouvir, é sentir o cheiro de vida que há em Cristo, é permitir que o Espírito Santo regue a sua mentalidade, o seu coração. E aí você está aprendendo a desacelerar nessa coisa de consumo de coisas, consumo de informação, consumo de fofoca, consumo de disse-me-disse, consumo, acelerado na internet. Você começou a se aquietar e guardar um tempinho para orar. Quando a gente fica com excesso de informação, a gente fica com dispersão total, porque você ouve muita coisa, sabe muita coisa, e você não processa, não digere, não foca direito. Agora, quando você ativa a sua conexão com Deus, você aprende a escalonar valores. As coisas dessa ordem aqui, elas são importantes, mas elas estão num grau mais baixo de importância. As coisas dessa ordem do reino estão num grau mais alto de importância. Aí a sua mente se organiza, o seu emocional se organiza com uma escala de valores correta.
Tem aquela passagem de Eliseu, né? Que ele estava revelando os segredos do rei da Síria, os segredos militares. E o rei da Síria ficou furioso, achou que tinha uma traição entre os generais dele. Aí um homem disse, não, não é não, rei. É porque tem um profeta em Israel. E esse profeta, ele sabe o que o rei fala na sua recâmara de dormir. O cara sabe. Aí o rei mandou um exército para prender e matar Eliseu. E um dia eles estavam numa cidade e o exército do rei Ciro cercou a cidade. E o moço de Eliseu, o jovem que acompanhava o profeta, o auxiliar do profeta, falou, meu pai, nós estamos fritos, porque a cidade está cercada com os exércitos sírios. Aí Eliseu orou ao Senhor e disse, Senhor, abre os olhos dele. E Deus abriu os olhos do rapaz e ele viu que nas montanhas em redor tinha cavaleiros e cavalheiros do reino de Deus, anjos, ministros do Senhor. Olha que contradição de visão. Enquanto aquele jovem não teve o seu olhar aberto para ver o que Deus tinha, o que Deus estava fazendo, ele ficou apavorado, porque a perspectiva dele era só da terra. E Deus feriu aquele exército sírio com cegueira, uma cegueira temporária. E aqueles homens, todos cegos, foram conduzidos para dentro da capital de Israel, para dentro de Samaria. E ali dentro eles estavam cercados do exército e cegos. E Deus abriu os olhos deles lá dentro. E eles não foram mortos. Foram alimentados e foram mandados de volta para o rei. Então, pensa que o Senhor está trabalhando, está operando em você, em mim, em nós, no Brasil e em toda a terra. Só que ele está fazendo uma obra estranha. Uma obra que, quando for contada, ninguém vai acreditar. Só que ele está fazendo uma obra nesse princípio de encobrir o negócio. E essa obra é de desacelerar a gente, de tirar a gente do nosso descaminho, porque a gente estava andando sem foco no reino. Veja o que Isaías 43, 19 diz, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não percebem? Isaías 43, 19. Então, a gente crê que Deus está empenhado em fazer essa obra, em desacelerar você, homens e mulheres. A gente crê que Deus está regando o seu coração com o orvalho do Espírito Santo e aquelas sementinhas da palavra, da vida dele, da natureza dele. Ele te deu um novo coração, porque quando você aceitou Jesus, quando você reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo vem morar em você e ele lhe dá um novo coração, uma nova natureza. E Deus está regando essa natureza, essas sementes, e elas vão florescer com a beleza de Cristo em você, com o perfume de Cristo em você, com mansidão, com serenidade. Nos dias de João Batista, que ele começou a pregar a mensagem dele, ele pregou no deserto. O mundo tem dias, nessa pandemia, lockdown total, que as cidades ficaram desertas. Houve um avanço até dos animais para dentro das cidades, porque não tinha gente, carro, barulho. Nos dias de João, o povo saiu de Jerusalém
saiu das cidades da Judéia para ir para o deserto. E ali no deserto, Deus estava falando. Você passou um deserto em 2020. Tem perspectivas de vacina, várias vacinas, elas vão chegar. Mas ainda tem aí uma travessia no deserto. Ouça a voz do Senhor. Aquiete a sua mente e o seu coração para ler a palavra, para ouvir o Senhor falar com você. Não é em Jerusalém, não é no meio do mercado, não é no meio do shopping, não é no meio da mídia, não é no meio da internet, das fofocas, do Zap. E qual era a mensagem de João? Arrependei-vos e convertei-vos. Esta era a mensagem de João. E é isso que Deus quer de nós. Que a gente se aquiete, que a gente se arrependa da aceleração, de comer coisa, espiritualmente falando, psicologicamente falando, comer coisa que não leva a nada, se alimentar de nada. Da gente ficar apenas investindo nessa perspectiva terrena. Então, aprender a ser seletivo, ter o nosso periscópio, a nossa conexão com Deus. Arrepender é reconhecer aquilo de errado que a gente fez, é pedir perdão. E converter é mudar a nossa conduta, é agir de maneira diferente. Então, nessa virada de ano, primeiro domingo de 2021, faça o propósito de se aquietar, de ser mais seletivo, de se arrepender daquilo que não prestou em 2020, de se converter, de mudar seu comportamento naquilo que lhe afasta de Deus, naquilo que não edifica a sua vida. E num mix disso tudo, creia no seu Deus, confie no seu Deus. Não deixa o mal, o mundo, o pecado dominar você com a murmuração, com a rebeldia, com o vitimismo. Ah, tadinho de mim. Ah, eu passei por isso. Ah, eu estou com isso. Não, eu estou sofrendo o momento mais difícil da minha vida. Mas o Senhor é meu Deus. Eu me apeguei a Jesus, eu segurei nas vestes do Senhor e eu não largo. Me cura, Senhor. Me transforma, Senhor. E assim, todos nós, apegados às vestes de Jesus, tomando a nossa cruz, sabendo que o sofrimento faz parte da vida, não tem coisa fácil, não. Faz parte da vida cristã. A porta é estreita e o caminho é apertado. Mas confiando nele, somos consolados. Buscando, temos uma visão aberta e vemos o mover do Senhor, seus anjos agindo. E ele vai fazendo florescer essas sementes no nosso coração, vai entalhando em nós o caráter de Cristo. E aí o Senhor está preparando a noiva, noiva gloriosa. O Senhor está preparando o seu povo para a manifestação da glória dele na terra. Cremos nisso. Que Deus te abençoe, que o Senhor te encha de graça, de força e de esperança neste ano de 2021. A paz do Senhor, forte abraço.